Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Nessa ocasião, quero dar um testemunho para contar da minha conversão a Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi no ano de 1954 que meu pai mudou-se para São Paulo, num bairro chamado Vila Guarani. E a minha tia Amabile convidou minha mãe e minha irmã para estarem no culto a Deus, onde naquela ocasião era pastor irmão Ezequias Brizola. Minha mãe entregou-se a Jesus Cristo. Não demorou muito, minha irmã também entregou-se a Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha mãe começou a evangelizar a família, meu pai, a minha pessoa e outros irmãos. Mas eu e meu pai fazíamos uma resistência muito forte contra a mensagem que a minha mãe trazia sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu pai dizia insistentemente: você mudou de religião e quer que nós mudemos também? Fique na sua religião que nós ficaremos conosco. E resistimos por muito tempo esse convite para ir à Igreja Assembleia de Deus, que era o ministério do Ipiranga naquela ocasião. E uma certa noite, minha mãe fez um convite a meu pai e também a mim: vamos ao culto hoje? E meu pai respondeu: eu não vou. E eu também falei: também não irei com a senhora ao culto. Nessa ocasião, minha mãe tinha um exemplar da Bíblia Sagrada. E ela disse: vocês não vão ao culto, então fiquem lendo a Bíblia Sagrada. Depois que minha mãe foi ao culto com a minha irmã, então meu pai disse: vamos ler a Bíblia para ver o que esse livro diz a respeito de nós. E eu então abri a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios e li uma forte exortação à mocidade. Eu li outras passagens da Bíblia e finalmente fui ler em 7 de São Mateus. Não que eu estivesse escolhido a passagem de 7 de São Mateus, mas foi aleatoriamente. E meu pai disse-me: leia em voz alta que eu quero ouvir. E eu comecei a ler capítulo 7 de São Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados. E quando eu li esta palavra, o Espírito Santo deu-me entendimento que eu era o julgador da minha mãe, também da minha irmã, que haviam se entregado a Cristo. Meu pai começou a entender também esse versículo lido e começou a concordar comigo. De fato, nós estamos julgando e nós também vamos ser julgados. E prossegui a leitura: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Nosso entendimento foi aberto pelo Espírito Santo, que com o mesmo juízo que nós julgávamos a minha mãe e a minha irmã também, nós também seríamos julgados um dia. Meu pai foi reconhecendo então que a palavra de Deus era verdade e que eu, Alcides Fávaro, e meu pai, João Fávaro, estávamos errados. Um comportamento
completamente errado, porque nós estávamos julgando, mas o Espírito Santo nos deu entendimento que nós também seríamos julgados nessa situação. E li o versículo de número 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Quando li esse versículo, o Espírito Santo completou o entendimento em nós. E argueiro, todos sabem que quer dizer cisco, e trave é um pedaço de madeira. E então nós olhávamos em minha mãe e minha irmã, e também na igreja Assembleia de Deus, olhando um cisco, sendo que eu e meu pai tínhamos um pedaço de madeira em nossos olhos. Nós então entendemos que nós estávamos errados e que nós é que precisávamos de Deus em nossas vidas. Precisávamos de Jesus Cristo em nossas vidas. E nesse momento de reconhecimento que nós éramos pecadores e que nós estávamos julgando os outros, sendo que havia uma trave em nossos olhos, um pedaço de madeira cobrindo nossos olhos, foi nesse exato momento que Jesus fez uma obra muito maravilhosa. Eu já estava derramando lágrimas em meus olhos. Meu pai ficou constrangido, baixou a cabeça e me disse: a palavra de Deus é a verdade. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade e creio que Deus se faz presente aqui entre nós. Deus está presente, meu pai disse. E eu confirmei, realmente está presente. E nesse exato momento, desceu do céu um poder muito grande, muito forte, e cobriu as nossas vidas. Fomos envoltos, imergidos, e nesse exato momento, Jesus batizou-me com Espírito Santo. E o meu pai dizia: Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Meu pai estava tremendo, e eu então levantei-me da cadeira, andando nos cômodos da casa. Porém, já estava falando línguas estranhas que o Espírito Santo me concedeu para falar. Meu pai também chorava de alegria que o Espírito Santo lhe havia dado. E quando minha mãe retornou do culto, que ela bateu a porta, meu pai abriu e minha mãe olhou-me e viu-me falando línguas estranhas. Ela ficou muito feliz, começou a chorar, minha irmã começou a chorar e Deus operou grandemente. Não tardou, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo, minha irmã foi batizada com o Espírito Santo. Dias depois, não demorou muito, meu pai foi convidado, juntamente comigo, para irmos ao culto lá na rua Maracá, onde estava dirigindo o culto pastor Ezequias Brizola. Naquela ocasião, quando o pastor Ezequias fez o apelo, ele não teve que fazê-lo duas vezes. No primeiro convite que ele fez, eu levantei a minha mão, mas levantei-me do banco e já fui apressadamente lá perto do púlpito para receber as orações. Só que eu fui já falando línguas estranhas, porque Jesus me havia batizado com o Espírito Santo. Foi um grande despertamento na igreja. Eu só ouvia glória a Deus, aleluia, línguas estranhas ribombavam pelo templo e a alegria foi imensa e dominante nos corações naquela noite. Depois das orações, todos vieram cumprimentar-me, abraçar-me e todos alegravam-se no Espírito Santo.
Naquela ocasião, meu pai ainda não se decidiu entregar a Cristo. Pasmem, veja o que aconteceu. Passado alguns dias, houve um culto ar livre numa das ruas de Vila Moraes, onde nós morávamos. Foi uma tarde de domingo. O céu estava nublado, prometendo muita chuva, até algumas trovoadas. Porém, o culto ar livre prosseguia. Os pregadores entusiasmados pregavam o Evangelho, falando de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pasmem, quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, o pregador disse: eu vou fazer o apelo para quem quiser se entregar a Jesus Cristo, porque devemos nos retirar, porque vem a chuva aí. Olhe as nuvens como estão carregadas. E ele fez o apelo. E o meu pai entregou-se a Jesus Cristo em pleno culto ao ar livre. Ele não quis entregar-se lá no templo uma semana passada, porém no culto ar livre Deus falou com ele poderosamente e ele entregou-se a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então contei como foi a minha conversão e a conversão do meu pai também, de saudosa memória, João Fávaro, que também serviu como presbítero na igreja do Ipiranga, com o saudoso pastor Alfredo Requidal. Dirigiu algumas congregações, foi um homem muito temente a Deus, respeitador da sua família, e todos quantos conheciam meu pai tinham ele como um bom exemplo de família e também na igreja. E para finalizar o meu testemunho, quero dizer que todos os meus irmãos entregaram-se a Cristo. Eu sou o mais velho, depois Neide Fávaro também entregou-se a Cristo, Jaira Fávaro entregou-se a Cristo, também Marina Fávaro entregou-se a Cristo e também Eliseu Fávaro, o caçula, também entregou-se a Jesus Cristo. E quero mencionar Elmo Fávaro, que é apenas 2 anos mais novo que eu, também entregou-se a Jesus Cristo. Só que ele entregou-se a Cristo lá no templo e foi alguns dias primeiro que eu. Portanto, ele é mais antigo na fé do que este que vos fala. E para encerrar o meu testemunho, eu quero dizer, como disse lá a pregação que foi feita por São Paulo e Silas, lá com o carcereiro de Filipos, que creu na mensagem do Evangelho pregada por Paulo. E o carcereiro recebeu Jesus Cristo e disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Portanto, fomos abençoados, todos entregaram-se a Cristo da minha família, e posso dizer com toda a confiança, e todos foram batizados com Espírito Santo. Amém? Encerro o meu testemunho aqui com muita alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.